Boa noite, obrigado a todos por virem, obrigado de novo pela oportunidade de fazer esse estudo, é sempre uma experiência muito bacana, mesmo para mim mesmo, para analisar a mesma passagem de diferentes formas, para poder fazer um estudo mais aprofundado possível. Hoje vai ser o Dai a César, do Evangelho, itens 5 a 7, no capítulo 11. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo, no caso de Jesus, com a sua Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levar-lhes em conta a quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Diz-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Era a tentativa de engodo, de levar Jesus a ser preso pelos romanos, que seria dizer que os impostos eram injustos ou que os judeus teriam o direito de não pagar os impostos seria considerado uma afronta à dominação do Império Romano. Ele seria preso e muito provavelmente condenado. Era a tentativa de pegar Jesus de surpresa. Mas não era só isso, porque também os próprios judeus, a maioria deles não gostava da dominação. Então, se Jesus dissesse, não, tudo bem, os romanos estarem aqui, estaria colocando ele contra os judeus. É uma situação feita para que qualquer resposta que ele desse afetasse Jesus, uma tentativa de tirar poder dele. Dominados pelos romanos, perguntaram se Jesus estaria pregando a desobediência civil, a ditadura de César. Ficar resistindo a pagar imposto. A ditadura de César, que era literalmente uma ditadura, não só para os judeus. O nome do cargo era o dictator. Um detalhe importante é que mandaram também os herodianos, referir-se tanto aos soldados de Herodes, eles eram os herodianos, soldados de Herodes, quanto partidários políticos dele, judeus que viam em Herodes, o líder na Judéia, líder romano da Judéia, uma oportunidade de se segregar e formar uma teocracia, para ter Herodes como líder não só da política, como da religião. Esse é um contexto importante. Porque quando Jesus percebe, Jesus, porém, que diz a conhecer a malícia, respondeu: hipócritas, por que me tentais? Aparentai-nos uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo eles apresentado um dendário, perguntou Jesus: de quem são essa imagem e inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus percebe a tentativa de levar uma cadeia e traz à tona a hipocrisia dos seus acusadores, que desejavam a saída dos romanos, mas não se arriscavam a falar contra eles. Os que estavam falando com ele também não gostavam dos romanos. Tinham tanto os fariseus, que queriam simplesmente se separar, quanto os herodianos, que queriam que Herodes se tornasse líder da política, também queriam se separar do Império Romano. Nenhum dos dois tinha coragem de fazer isso. Não tinha coragem de falar publicamente sobre isso, porque era contra a política. Eles tentaram colocar Jesus numa situação em que ele ficasse forçado a falar isso, talvez de uma forma de tentar conseguir apoio, ou de desacreditar Jesus perante os judeus, eles aumentariam o poder por consequência. Mas a resposta de Jesus deixa claro que ele tinha que vir falar dos assuntos de Deus, de assuntos morais, não do Estado. Na época era personificado por César, o ditador. Ouvindo falar desta maneira, admiraram-se eles de sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Perceberam que não conseguiram fazer o que queriam, porque Jesus, ao invés de responder um simples sim ou não, que teria colocado ele em uma situação de mal a pior perante os grupos políticos da época, ele disse simplesmente: olha, faça o que de César o que é de César, do Estado, do governo, dos poderes atuais, o que é material, o que é de Deus é de Deus. Eu não vou falar das questões modernas, das questões atuais de como o governo funciona. Eu vim falar de Deus, da moral, de tudo. Isso também, levando em consideração que quem vieram foram os herodianos, era um sinal claro que Jesus não ia apoiar uma teocracia.
não ia apoiar um governo mandado por uma figura religiosa. Não ia apoiar que essa junção, essa mescla, que era muito comum naquela época, e que ainda hoje continua comum em algumas épocas, em algumas áreas, e que não por coincidência essas áreas são as mais instáveis, tanto politicamente quanto como em questão de violência e tudo mais. Em várias regiões do Oriente Médio, que eles ainda não criaram esse conceito de separação. O líder religioso deles é também o líder político. Como consequência, se o seu líder político é o representante supremo de Deus, então tudo que ele fala é certo, tudo para conseguir os fins políticos dele também fica certo. Todos que se opõem a ele são não só estão cometendo um erro político, estão apoiando a pessoa errada, eles estão cometendo uma heresia, eles estão sendo fundamentalmente malignos. Esse tipo de mistura leva a extremismos muito mais facilmente do que quando a gente tem a separação, de que questões políticas, nossa opinião sobre política não é a mesma coisa que a nossa opinião sobre religião. Isso que era uma questão muito mais relevante na época de Jesus, porque eles ainda não tinham essa separação oficial. Hoje em dia, a gente na maioria do mundo ocidental, já é considerado uma coisa barbárica alguém falar, tentar esse tipo de mistura. A gente já conseguiu fazer essa separação. Se algum líder religioso mandasse prender alguém, já ia ser uma coisa absurda. A gente já teria como ilegal, como não permitido. Ou se algum líder político chegasse, entrasse numa igreja e falasse, não, vocês agora vão ensinar isso, isso e aquilo. A gente também já consideraria absurdo. A gente já tem esse conceito. Em grande parte por causa disso de Jesus, que eles não se meteram em política. Tentaram pressionar ele para fazer ele escolher um lado, ele disse, eu não vim falar de política, eu vim falar de Deus. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Agora começa a parte de Kardec, que ele que adicionou depois da análise dele. Haviam feito esse pagamento desse tributo uma questão religiosa. De novo, que ainda na época não havia essa ideia tão... Não havia essa ideia, não ia dizer tão fixada, mas não havia no geral esse conceito de que as questões religiosas e morais eram uma coisa diferente das questões políticas, das questões de organização social modernas, momentâneas. Então eles misturaram tudo e ficaram querendo dizer que o imposto, se Deus não queria ou se Deus não queria. De novo, com essa resposta, Jesus deixou claro que a intenção dele não era necessariamente causar uma mudança política. Ele não veio com intenções políticas específicas. Ele veio com a intenção de causar uma mudança moral nos judeus. Fazer com que o povo judaico e todos os outros povos do mundo, ele só começou com o judaico, evoluíssem moralmente. Para, como consequência, eles mudarem as formas de organização deles de uma forma mais justa ou mais caridosa. Mas a intenção primeira dele não era a mudança política, e a gente tem que manter isso em mente. Que a missão do espiritismo não é causar nenhuma mudança política específica, ou ter certa mudança política específica, é trazer o avanço moral da sociedade como um todo, para que depois a sociedade como um todo fique mais feliz, se organize de forma mais caridosa, mais amorosa. O pagamento deste constituía, por entre eles, uma irritante questão de atualidade. Era uma questão de política moderna. Que nem toda eleição tem metade da família fica apoiando um, metade fica apoiando o outro, ou todo novo programa grande, todo novo grande acontecimento, fica todo mundo dividido. Era uma questão desse tipo para a época. Era um pouco mais extremo, porque as pessoas misturavam tudo, ficava uma questão mais ficavam mais emotivas, muito mais... Não conseguiam separar muito bem as diferentes tribos, pelo fato de que era uma questão, comparado com hoje em dia, maior, né? Era uma questão de dominação de um povo pelo outro. Sem que nenhum senso de pergunta feita a Jesus. É-nos lícito deixar de pagar
a César o tributo. Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que formaram poderes, conforme a resposta, exercitar contra ele a autoridade romana ou os judeus descendentes. A ideia que também repara nisso que era uma armadilha, uma forma de fazer Jesus se meter em política, porque uma vez metido em política, ele não ia mais ser uma figura neutra. Ele ia estar ou de um lado ou de outro, e aí qualquer um dos lados ia acabar com ia impedir a propagação da voz de Jesus, da palavra de Jesus. Tanto não. Tanto na forma dos romanos prenderem Jesus, não deixarem mais que ele de impedir, quanto se ele falasse a favor dos romanos, os próprios judeus iam ficar desgostosos dele, não iam mais propagar a palavra dele como estavam fazendo. O verdadeiro objetivo deles era esse, não era conseguir um avanço moral, era pegar Jesus entre uma pedra e o... Eu esqueci a primeira parte, mas vai... Mas Jesus, que desconhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma adição de justiça, como que dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Jesus consegue transformar a situação do corrido em uma lição moral universal. Ele não caiu na armadilha de tentar explicar qual lado que estava certo, qual lado que estava errado. Ele, ao invés disso, falou, deu uma lição moral universal, como a todas que ele faz, uma lição moral, não sei se a palavra genérica se aplica, porque ela não era específica àquela situação, ou ampla também é uma boa palavra. Ampla e não comentou sobre a situação específica. Ele conseguiu transformar isso em uma das lições dele, como todas as outras são aplicáveis até hoje. Como que dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Uma lição sobre ser justo, sobre dar a cada um o que lhe cabe. Tanto no sentido de não deixar César as questões e poderes políticos da época interferirem com a de Deus, sua moral, que é importante de manter em mente. Você não se deixar levar pelo momento político e acabar apoiando coisas que você, na prática, sabe que são imorais, ou que talvez perceba que são imorais mais tarde. O que aconteceu comigo? Quando começou aquela revolta, tudo começou, um momento político muito turbulento, eu ainda era um pouco mais jovem do que sou hoje, ainda era um pouco mais revoltado. Eu acabei me encontrando apoiando coisas que, na verdade, hoje eu não apoiaria mais, eu não teria parado para pensar em apoiar, só por causa que os grupos que eu desgostava eram contra. Então, eu acabei falando, se eles são contra, então eu sou a favor. Você se deixar levar pela política, acabar deixando a política mudar a sua moral. Outro exemplo seria você apoiar políticos só porque eles vão fazer o que é bom para você ou para sua classe específica, ao invés dele buscar fazer um avanço moral mais amplo. Você se deixar levar pela situação política e deixar que isso interfira na sua moral. Quanto às questões de Deus interferirem com o que é de César, compensar que por ter uma boa moral sempre vai tomar decisões políticas certas. Isso é outra coisa muito comum de acontecer. Você por ter uma boa moral, por ter a cabeça no lugar de Deus, a cabeça no lugar certo, você acaba se deixando pensar infalível. E aí as mudanças políticas com que você concorda, que você busca que aconteçam, você acaba pensando nelas como uma consequência da moralidade e que, portanto, elas seriam necessárias ou obrigatórias. De novo, leva ao extremismo. Você leva o que você apoia é objetivamente certo em todas as circunstâncias, então fazer qualquer coisa, apoiar político corrupto ou apoiar político que mau caráter, acabam se tornando bons. No caso mais extremo, até violência, mentira, ou espalhar desinformação. Isso não é exclusivo para pessoas religiosas. Na verdade, tem pessoas que acontece mais com pessoas que não são religiosas, mas é importante você separar sua moral da praticidade das coisas que você quer passar adiante políticas.
Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Eu destaquei essa parte porque ela é verdade nos dois sentidos. Tanto no sentido mais óbvio, um mau homem vai dar um mau presidente. Uma pessoa de mau caráter não vai de repente ficar bom caráter quando virar líder. Mas no sentido mais amplo, de que uma sociedade composta de pessoas de mau caráter tende a levar a líderes maus. Tanto porque, se a sociedade fosse realmente boa, o líder não teria desenvolvido esse tipo de característica, muito mais provavelmente, se ele vivesse uma sociedade muito mais amorosa, dificilmente ele teria propostas baseadas no ódio ou na perseguição. Se ele não fosse uma sociedade gananciosa, ele dificilmente cresceria pensando na ganância como uma coisa natural. E o mais importante, que a gente já vive em uma democracia, se uma sociedade, com essa parte do Emmanuel, a gente já pode fazer mais paralelos mais fácil com a modernidade. A gente está numa democracia, uma sociedade que fosse realmente moral não elegeria líderes morais. Mesmo as exceções de uma sociedade moral que acabassem se tornando malignas ou desenvolvendo certas tendências, uma sociedade realmente moral não as deixaria chegar em um ponto de poder, numa democracia ou outro sistema em que que não é como uma monarquia, que não interessa o que o povo quer, o rei é o filho do alto rei atual. Coletividades ociosas indiferentes receberão administrações desorganizadas. Ele fala sobre isso em outros aspectos, que a sociedade que fosse ativa, ela não acabaria deixando um líder inativo. Uma empresa mesmo, em situações menores, onde os funcionários são muito mais ativos que o dono, não continua desse jeito. Ou eles convencem o dono a melhorar, ou eles simplesmente abandonam, no caso do que eles, no exemplo específico. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando que a execução dos compromissos materiais é imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. E Emmanuel analisa o dar a César o que é de César também do ponto de vista do dar a César o que é de César, de que as suas responsabilidades materiais, você tem que se manter em dia com elas. Você vive em uma sociedade com governo, você não é porque você é uma pessoa moral que você tem o direito de ignorar os acordos do seu governo. Não é porque você é uma pessoa moral que você teria o direito de exigir, fazer como os monges antigamente, exigir ficar sentado sendo alimentado sem que você tenha que tratar do próprio corpo, tratar dos assuntos morais. O aprendiz do evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se erros nas leis, lembremos da extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso e trabalho de boa vontade, conscientes de que a desatenção ou a revolta não nos resolvem os problemas. Ele diz, mesmo em situações onde está errado, a gente sabe que vamos supor, um governo está com uma taxa injusta, ou ele está usando dinheiro de forma injusta, ou que mesmo que não seja exatamente injusto, mas que a gente tem a impressão que é ineficiente. Isso não nos dá o direito de sermos uma exceção entre os nossos irmãos e simplesmente ignorarmos as leis ou burlarmos as leis. Nós ainda precisamos dar a César o que é de César. Nós sermos pessoas morais não nos dá o direito de ignorar as necessidades do mundo que nos cerca. O aprendiz do evangelho deve invocar, aqui é um excerto do finalzinho, que dá atenção na parte da revolta. A revolta, a revolta no sentido da revolta violenta. Você quebra, linchamento, tacar fogo em coisas, ficar sendo violento, homem-bomba, esse tipo de coisa não é justificável. Mesmo a gente tendo a impressão que está do lado certo, esse tipo de coisa nunca é justificado, porque a verdadeira justiça não é violenta. Falei disso no Não Julgueis. A verdadeira justiça perdoa, a verdadeira justiça não agride.
Um exemplo bíblico de uma pessoa que não seguiu essa regra seria Judas. Ele, buscando melhorar a situação dos judeus na época, querendo fazer com que os romanos saíssem e os judeus se tornassem independentes de novo, ele traiu Jesus, querendo usar os seus superpoderes de santo para fazer com que os romanos saíssem. Ele incitou a violência como uma forma de querer fazer com que a mudança acontecesse. Mas Jesus sabia que isso não é o certo, que a violência não é justificável, que a situação vai melhorar mesmo sem violência. E melhorou. Jesus ele se deixou morrer e a situação com o Império Romano caiu. As imposições injustas deles levaram a ele a se desfazer por conta própria. Mas isso não significa que a omissão seja justificada. Também fala da desatenção. Não é o sistema assim, não é porque a revolta violenta, a revolta você ficar querendo se impor sobre os outros é uma coisa errada, que você fingir que não tem nada de errado também é certo. A gente também, é mais que a gente hoje em dia está mais fácil do que nunca. A gente vive sob uma democracia. Todas as outras situações, governos na história, a gente precisaria fazer algum tipo de esforço grande para conseguir causar esse tipo de mudança. Nunca é necessária a violência, mesmo para sair da monarquia. Os britânicos conseguiram sair sem violência, por exemplo. O Gandhi conseguiu sair a libertação da Índia do governo do governo britânico sem a violência. Nunca é necessária a violência. Mas os esforços necessários para causar essas mudanças eram, comparados hoje em dia, gigantescos. Hoje em dia, ainda mais que é muito mais fácil, a gente tem ainda menos justificativa, não que já tivesse justificativa real antes, para deixar as coisas ruins acontecendo na nossa sociedade. Mas sempre começando da reforma íntima. Você sabendo que você vivendo a vida mais moral possível e ajudando aqueles ao seu redor. Porque mesmo em situações difíceis, você não tem justificativa para não ajudar os outros ao seu redor dentro da sua capacidade. Mesmo que a gente não tivesse essa maneira super fácil de causar mudança, que é simplesmente votar, ou andar na rua com um pedaço de papel, a gente não teria justificativa para deixar o mal acontecer. É só que é importante lembrar em mente que a revolta nunca é justificada. Ou a gente sair violentamente atacando os outros por termos certeza de que a gente está fazendo certo, nunca é errado, porque o certo nunca é ser violento. Algumas perguntas dos espíritos que tem a ver. Mas, que há de fazer o velho que não precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo isso, família e sociedade deve fazer às vezes desta. É a lei da caridade. Há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança e sem qual a ciência econômica não passa de simples teoria. E esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim que consiste na arte de formar os caracteres, aqui incute hábitos. A mudança política passa a ser desnecessária se a gente perante a mudança moral. Se todo mundo, numa situação hipotética, agisse de forma perfeitamente moral, a gente não precisaria nem mudar o sistema político, não precisaria causar essas grandes mudanças, porque as pessoas ajudando umas às outras já seria o suficiente para a gente viver uma sociedade feliz, um mundo com avanço de tudo. Isso que a gente tem que manter em mente, que evoluções políticas são importantes, a gente tem que impedir evitar fazer coisas malignas e buscar a forma mais eficiente de nos organizarmos, mas ela é secundária perante a evolução moral. Uma sociedade que seja moral vai naturalmente evoluindo para as organizações que são melhores para as pessoas, que são mais felizes, mais amorosas, sem a necessidade da violência. Quando essa arte foi conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhes permitirão atravessar penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor e a segurança de todos.
No mesmo sentido que uma sociedade que já seja moral, que já tenha praticado a reforma íntima, vai naturalmente evoluindo, vai naturalmente evoluir sem a necessidade de uma violência ou de revoltas, ou mesmo de revoluções que não são necessariamente violentas. A desordem e a previdência não são curadas sem educação moral. Mesmo que, vamos supor que a gente conseguisse, por uma situação mágica, a gente cria uma ditadura do bem, sem causar violência, sem causar nada. A gente não tem como forçar as pessoas a serem boas. A gente continua sem ter como fazer com que as pessoas vivam de forma moral. Isso, em uma situação hipotética, a gente conseguisse tomar o poder para começo de conversa, o que é impossível sem violência. Por isso que é importante a gente manter em mente que a situação política atual ela é secundária para o avanço moral da sociedade. Não é só separada, ela não é separada. Me confundi um pouco. Não é apenas uma questões separadas, ela é uma questão de menor importância. Essa sentença, dar a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Deus, há nela um princípio geral, resumido sob a forma prática usual e deduzido de uma circunstância particular. Voltando um pouco ao Evangelho. Com todas as lições de Jesus, é universal, não deve ser entendido apenas no sentido literal. Não é como se isso fosse a única coisa que a gente possa tirar, seja de que Jesus, o melhor era para ele não se intrometer na política da época. Aplicava-se à época, mas ainda se aplica à modernidade. Ainda é importante separar nossa moralidade da eficácia das mudanças políticas que queremos implementar. Isso é uma coisa muito importante. Eu já falei isso antes, mas eu vou falar de novo. Não é porque nós somos morais que a gente é infalível. A gente ainda vai fazer escolhas erradas. A gente ainda vai pensar que a forma de nos organizar é a X, sendo que na verdade ela não é perfeita. Nós estamos muito longe da perfeição. A forma como os espíritos mais avançados organizam as sociedades deles, provavelmente a gente ainda nem conseguiu imaginar. Ou talvez seja uma das sociedades que nós ainda não conseguimos de uma forma prática, como uma sociedade utópica. Este princípio é uma referência ao princípio do amor ao próximo como a si mesmo, que esse é o capítulo do amor ao próximo como a si mesmo, é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros como queríamos que os outros procedessem para conosco. É um pouco do não voltou que volta ao não julgueis, não devemos tratar os outros como não gostaríamos de ser tratados. E fala como o da César que é de César, uma das partes dele é uma consequência de não julgueis, de tratá-los com o amor que a gente quer receber, tratá-los com o que eles merecem receber, com o que eles têm o direito de receber, que é sobre o que dá a César. Ele condena todo o prejuízo material e moral que se causa ao trem, toda postergação dos seus interesses. Prescreve a respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que respeitem os seus. Uma operação do princípio básico da justiça. O César que é de César também é uma forma, de dizer, deixe com o outro o que é dele, fique você com o que é seu. Não fique, é uma variação do não julgueis, de você não ficar querendo julgar os outros, forçar os outros a viver a vida deles da forma como você queria. Por você deixar ele ficar com o que ele merece, que é o que ele conquistou. Estende si mesmo aos deveres contrários para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Kardec fala do dar a César no sentido de manter suas responsabilidades para com os outros. Você tomou uma responsabilidade, você tem que mantê-la. Mesmo que seja uma responsabilidade da qual você se arrependa, ou da qual você agora talvez não concorda. Se você assumiu a responsabilidade, você tem que mantê-la. Como membro da sociedade, temos certos deveres. Dar a César uma lição sobre não deixar de cumprir suas responsabilidades para com tanto a sociedade quanto com os indivíduos que a compõem, tanto para com o que representa a sociedade, supostamente hoje em dia, o governo, você pagar impostos, seguir as leis,
mesmo que elas não sigam a moral que você acha a mais correta, dá a César o que é de César, dá a seus irmãos o que é deles. No sentido, tanto nesse sentido de dar ao governo, de dar ao representante da sociedade como um todo, quanto no sentido dos indivíduos. Se você prometeu uma coisa para alguém, cumpra. Se você assumiu a responsabilidade para com alguém, mantenha a responsabilidade. E agora, essa última parte foi uma análise muito interessante da minha mãe sobre o dar a César como uma responsabilidade sobre você mesmo, nos diferentes papéis que você tem enquanto encarnado, e você manter o equilíbrio dentro o equilíbrio das suas diferentes missões aqui na Terra. Um exemplo, vamos usar o João da Silva, um espírito eterno, imaginário. Como encarnado, ele tem várias características novas em relação ao espírito dele. Essas características do próprio corpo, sexo, aparência, habilidades físicas, alguma necessidade especial que ele tenha, e as próprias necessidades básicas mesmo. Fora isso, também ele passa a ter um país de nascença. As condições socioeconômicas onde ele nasceu, ele vai ser exposto à cultura local e às tradições deles. Ele vai ter uma família específica, além da grande família de espíritos desencarnados. Condições socioeconômicas e religiosas sobre as quais ele nasceu. E ele vai estar sob efeito dos acontecimentos históricos da época. Então, esse espírito eterno vai estar cheio de novas responsabilidades, de novas interações que ele vai ter. Isso mantendo em mente que sobre o Daniel César, sobre as diferentes papéis que ele vai ter, que ele tenha papéis do ponto de vista encarnado, além do ponto de vista dele como espírito eterno. Daniel César como manter o equilíbrio entre essas duas áreas, dar a cada uma o que ela necessita. Com as responsabilidades de cuidar da saúde do corpo físico, alimentação, higiene e todos os outros cuidados que a gente precisa. A cuidar da saúde financeira, você trabalhar e conseguir o sustento, gerenciar seus gastos, fazer investimentos. A saúde da família, o papel de pai, de filho, de sobrinho, de namorado, marido, de cuidador da casa ou provedor da casa. Todas as diferentes responsabilidades que ele conseguiu como encarnado. Também cuidar da saúde não só do planeta como um todo, vivendo a vida de uma forma que não danifique o meio ambiente ou outras formas de vida. Cuidar da saúde da sua comunidade, buscar ajudar os seus irmãos e companheiros, e de todas as diferentes formas que ele consegue fazer. Cuidar da saúde mental dele, e buscar só um trabalho que ele seja capaz de manter a prece, estudar, e todas as outras coisas que a gente precisa fazer para manter nossa saúde. Tudo mantendo em mente como é um espírito perfeito, imortal, fadado à felicidade. E manter em mente que a gente tem todas essas responsabilidades, sobre equilibrar todas essas responsabilidades materiais, mas mantendo em mente que nós somos um espírito eterno. Mantendo em mente esse aspecto, a gente não se esquecer de dar. A gente esquece muito facilmente de dar a responsabilidade certa ao fato de nós sermos um espírito avançado. Muito fácil a gente se envolver só com o que é mais palpável, o que nos afeta mais imediatamente. E não manter o equilíbrio sobre o que Jesus fala no Dai a César. Então, com o equilíbrio certo, você olhando para todas essas responsabilidades do objetivo certo, fica tudo muito mais fácil. Você fica vendo tudo sob um prisma muito melhor. Se você fosse, de um ponto de vista ateu, né, só temos essa encarnação, uma ferida debilitante, por exemplo, não pode ter sentido tentar. Não pode ter sentido continuar se esforçando, sendo que nós estamos se esforçando só para manter o sofrimento. Mas do ponto de vista de um espírito em evolução, que é fadado à felicidade, continua tendo propósito. Você não continua tendo
outras responsabilidades além das encarnadas. Você continua tendo ou coisas a aprender com as responsabilidades encarnadas. Elas ficam sendo secundárias, então elas deixam de ter todo o peso de que vai ser para sempre, ou de que se você falhou para com ela, você falhou no total. Terminando com outra passagem do Evangelho, sobre a passagem de Marta e Maria. Quando iam de caminho, entrou ele em uma aldeia, e uma mulher chamada Marta hospedou-o. Esta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Foi Marta que o hospedou, mas Maria quem ficou ouvindo as lições de Jesus. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço, e chegando se disse: Senhor, a ti não te dá que a minha irmã me tenha deixado só servir? Manda-lhe, pois, que me ajude. Mas respondeu o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e te ocupas com muitas coisas, entretanto poucas são necessárias, ou antes uma só. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Maria viu a situação com a lente correta. Ela soube dizer: Jesus está na minha casa. Agora não é hora de eu me preocupar com o lado físico. É hora de eu me aproveitar para ver o lado moral e espiritual das coisas. Ela aproveitou, ela focou no que era realmente importante. Ela soube dar a Jesus o tempo que ele merecia para que ela conseguisse evoluir. Marta, apesar dela buscar Jesus, ela não tinha entendido esse aspecto. Ela não teve equilíbrio. Ela continuou focando só no imediato, sem pensar no aspecto dela ser um espírito imortal, fadado à felicidade. Sem pensar no aspecto dela ser um espírito sendo analisado na versão que eles tinham da época das coisas. Mesmo sobre a versão espiritual da época, ela já estava sendo desequilibrada, focando em um aspecto e não no outro. Ela estava dando a Deus o que é de Deus, apenas a César o que é de César. E é isso. Muito obrigado a todos por virem. Agora, se alguém tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, a gente pode ouvir. Para a apresentação.